Olá, bem-vindos a mais uma matéria aqui de tópicos avançados. A gente vai tratar agora de estatística probabilística, tá? Às vezes a gente precisa testar algumas hipóteses de ocorrências de um determinado evento nas empresas, tá? E a ferramenta ideal para fazer isso é o uso da distribuição normal. Então vamos trabalhar hoje probabilidade normal ou distribuição normal, tanto fez. Vocês já viram até isso também lá em estatística, tá? A gente usa ela exatamente para testar hipóteses para nos auxiliar a tomar decisões, tá? Nos mais variados campos de conhecimento. Não interessa se você está trabalhando com RH, onde for, na administração, a gente usa muito distribuição normal para os nossos estudos quando a gente quer fazer um estudo de algo, tá? Estatístico de algo. Vamos lembrar uma distribuição normal. Lembra para você que vocês aprenderam lá em estatístico o seguinte. Imagina o seguinte. Não interessa o que você está trabalhando. Se você está trabalhando salários numa empresa, se você está analisando a altura das pessoas na empresa, peso delas, não interessa o que você for fazer. A maioria dos estudos estatísticos conseguem ser trabalhados dentro da distribuição normal. Por quê? Porque, olha, imagine, se vocês colocarem em ordem, tá? Do menor para o maior, aquilo que vocês forem estudar, vocês vão ver que os dados eles vão se distribuir mais ou menos assim. Aqui bem no meio a gente teria a nossa média, concorda? Que eu vou chamar de mim. Vou colocar aqui, olha, média. E aí eu teria o quê? 50% dos meus dados inferiores à média e 50% dos meus dados superiores à média, tá? Quando a gente trabalha, então, com dados que, se você for ver e estudar a frequência deles e notar que essa distribuição, ela se parece com essa fórmula de sino, a gente consegue trabalhar a propriedade da distribuição normal e usar aquela fórmula do número Z para que a gente ache a probabilidade daquilo que a gente quer trabalhar. Porque o que a probabilidade normal faz? Na verdade, ela não é difícil de ser operacionalizada matematicamente. Só existe uma fórmula que você tem que calcular, que é aquele número Z, que seria o quê? A diferença do valor que você quer trabalhar menos a média μ, dividido isso tudo pelo desvio padrão dos dados que você está trabalhando. Por que a gente usa esse número Z? Porque o número Z na tabela Z, que eu já vou mostrar para vocês, ele faz o quê? Ele mostra para nós a área embaixo dessa curva de sino aqui. Toda vez que você quiser comparar a área, tá? Se você quiser comparar a média com um valor que você queira trabalhar, para você calcular a probabilidade desse valor ocorrer, você só vai conseguir fazendo o quê? Através do cálculo da área dessa figura aqui. Só que vocês aprenderam na aula passada que quando a gente tem funções assim irregulares, nós temos que aplicar a integral para calcular a área dessas funções que não são perfeitas, como o círculo ou quadrado, enfim. Não quero que vocês se assustem, vocês não têm que calcular a integral aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, sim, toda a distribuição normal, ela tem uma fórmula complicada, que eu não quero nem pôr para não assustar todos, mas é através da integral daquela fórmula que eu brinco que há umas caridosas, tá? Lá atrás, na década de, sei lá, 40 por aí, eles tabelaram todas as possibilidades de probabilidade que podem existir aqui. Então, quando você vai hoje nos livros e consegue essa tabela aqui, ó, é a tabela Z, o que ele está mostrando para a gente aqui? Todas essas áreas calculadas, a possibilidade de áreas calculadas conforme a distância que você está se distanciando da média, tá? Então, nós usamos a distribuição normal exatamente para calcular essa probabilidade, para saber se e testar a hipótese, se a gente está assim dentro de um controle de qualidade que nós precisamos ou não, tá? A única coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, para a gente trabalhar a probabilidade normal, a única conta que nós temos que fazer é achar esse valor do Z, tá? Esse número Z. Uma vez que a gente tem o Z, a gente consegue achar a probabilidade daquilo que a gente quer trabalhar através da tabela que eu acabei de mostrar para vocês. A gente já vai trabalhar aqui um exemplo prático, mas o que eu quero que vocês firmem é o seguinte. Numa distribuição normal,
nós assumimos que ela é simétrica, tudo que acontece de um lado também acontece do outro. Por isso que 50% dos meus dados são inferiores à média e 50% dos meus dados são superiores a ela também. É a média que fica bem aqui no meio da nossa distribuição normal, tudo bem? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Imagine o seguinte, ó. Vamos lá começar. Uma pizzaria produz e vende pizzas via delivery, tá? A produção de pizzas, ela tem distribuição normal com uma média, olha o que ele está falando, que a média, vou pôr aqui, ó, a média de 500 gramas e o desvio padrão de 50 gramas. E a distribuição é normal, tá? Para o controle de qualidade, os proprietários testaram as seguintes hipóteses. Hipótese A, eles querem saber o seguinte, qual que é a probabilidade, tá, da pizza produzida por eles pesar entre 500 gramas e 600 gramas. Primeira coisa que eles vão perguntar, da onde vem essa média de desvio padrão? Como é que essas pessoas chegam nesses valores? Imagina que você tem uma pizzaria, se você pesasse toda a pizza que saísse e jogasse esse dado no Excel, na hora que você mandasse ele rodar a estatística descritiva, ele mesmo lá já calcularia para você a média e o desvio padrão pronto, você não precisa fazer nada na mão. Tendo a média e o desvio padrão, a gente consegue trabalhar a distribuição normal, a probabilidade do valor Z, para chegar nessa probabilidade que a pizza pesa entre 500 gramas e 600 gramas. Então, pela fórmula que eu passei para vocês, para achar o Z, a gente tem que pegar o valor que a gente quer trabalhar, diminuir da média e dividir pelo desvio padrão. Qual que eu quero o valor que eu quero trabalhar? Eu não quero trabalhar entre 500 gramas e 600 gramas, só que 500 gramas já não é a minha média, então eu vou usar o valor de 600, tá? Então, meu Z vai ser quem? 600, que é quem eu quero trabalhar, menos a média, 500, correto? Dividido pelo meu padrão, desvio padrão, que é 50. 600 menos 500 vai me dar um resultado de 100 no numerador, dividido por 50. 1 dividido por 8 não vai me dar um valor exato de 2,00. Tá ali, né? 2,00. Ok, bom, tudo bem. Esse é o valor Z. Como é que agora eu chego lá no Z e descubro a probabilidade? Ó, como é que funciona esse valor Z? As probabilidades que o valor Z dá para nós, ele dá exatamente da área que fica entre o valor que você quer trabalhar e a sua média, tá? Nós não chegamos num valor de 2,00 de Z? Bom, veja, toda a tabela Z é assim. Na primeira coluna, nós temos os valores possíveis de Z. E aí, nós temos depois, nas outras colunas, a segunda decimal possível de Z. Então, vamos lá. Eu não tinha 2,00, então eu vou vir aqui no Z, primeiro no 2,0. Veja que eu estou bem aqui nessa linha do 2,0. Mas a segunda decimal depois da vírgula para mim também não era 0. Então, vou vir agora aqui na coluna do 0, porque essa é a segunda decimal do Z que eu calculei. Então, cruzando essa coluna com essa linha, eu vou chegar nesse valor de 47725. Todos esses valores que o Z te dá aqui de probabilidade, eles têm que vir depois do 0, então a probabilidade vai ser 0,47725. Antes de chegar a desenhar e explicar, deixa eu até mostrar aqui, sim, deixar assim bonitinho esse valor para eu não me perder. Olha, se eu tivesse um valor de Z 1,69, como é que eu chegaria? Eu viria aqui no 1,6 não está nessa linha? Então, todos esses valores são valores possíveis de 1,6. Mas eu não tinha 1,69 de Z, então vou ter que procurar 9, que seria a minha segunda casa decimal, e cruzar aqui. Então, aqui eu teria o quê? Uma probabilidade de 0,45449. É assim que a gente acha a probabilidade com o Z. Nós pegamos o primeiro e o segundo número na primeira coluna e o último número nós vemos qual que é a coluna da segunda casa decimal que nós temos que pegar esse valor da linha, ok? Bom, então a gente chegou nesse valor de 0,47725, ó. Aqui eu cheguei numa probabilidade de 0,47725 ou 47,72%. Essa é a probabilidade, tá?
toda a distribuição normal é daquele jeito que eu mostrei para vocês, certo? Aqui eu tenho quem? O meu seno, e no meio dele vai a minha média. Quem que é a minha média? Não é 500 gramas? Então, ela tá lá. Só que eu não estou querendo saber a probabilidade entre 500 e 600 gramas, que é o que o enunciado pede. 600 está antes ou está depois? Está depois do 500. Então, aqui seria o meu 600. O valor da área do Z que eu acabei de pegar aí na tabela Z é esse, entre a média que é 500 e esse valor. E a gente chegou aqui nesse valor de 47,72%. Então, respondendo a pergunta, qual que é a probabilidade dela pesar entre 500 e 600 gramas? É exatamente esse 47,72% que a gente conseguiu lá na tabela Z que eu mostrei para vocês, tá? Bom, e se eu tivesse perguntado o seguinte, olha, qual a chance dessa pizza pesar mais de 600 gramas? Mais de 600, o nosso valor ainda é 600. Se eu quero comparar com a média, eu vou ter o mesmo valor de Z. Lembra que a fórmula era o valor que você quer trabalhar menos a média dividido pelo desvio padrão? Foi exatamente esse cálculo com os mesmos números que a gente chegou no Z de 2,00 lá no item A, no exemplo que eu usei anteriormente. E quando a gente foi lá na tabela, a gente viu que a probabilidade que ele dava para nós era 0,47725 ou 47,72%. Porque aqui é o valor absoluto da probabilidade. Se a gente multiplicar por 100, a gente chega na porcentagem. Então, qual que é a diferença? Lá nós calculamos no item A probabilidade dele pesar entre 500 e 600 gramas. Mas se você fosse administrador, ó, vamos desenhar ela aqui. No meio não tem minha pizza, a minha média de pizzas, do peso da pizza, que é 500. O 600, que é o que eu quero trabalhar, tá depois, certo? Então, meu 600 viria aqui. Para nós, administradores, não quero saber qual que é a probabilidade de dar uma pizza pesar entre 500 e 600. Às vezes eu quero saber qual que é a probabilidade dela pesar mais de 600, por quê? Porque eu quero saber se o cara está colocando ingrediente demais. Se ele está colocando ingrediente demais, eu estou tendo o quê? Prejuízo, desperdício de matéria-prima. Então, veja, se eu quero saber essa área, como é que eu chego nessa probabilidade? O que aconteceu é o seguinte, quando a gente entrou, tá? Lá, vou deixar com essas linhas verticais assim, ó. Quando a gente entrou lá na tabela Z, a probabilidade que a gente chegou aqui entre 500 e 600 era de 47,72%, correto? Mas para nós o interessante agora é saber isso aqui. Eu quero saber se o cara está desperdiçando material. Eu quero saber se a minha pizza está pesando mais de 600 gramas. Como é que eu chego nesse percentual? Lembra que eu falei para vocês que toda distribuição normal é simétrica? Metade do meu diagrama normal vale 50%, lembram? Porque ela é uma curva simétrica. Tudo que acontece do lado acontece do outro. Então, 50% dos dados são inferiores a 500 gramas e 50% dos dados são superiores a 500 gramas, que seria a minha média. Então, se da média até o fim, eu tenho 50% de probabilidade, mas da média até 600 eu tenho só 47,72, quanto esse pedacinho? Seria 50%, que é da média até o fim, menos 47,72, me gerando então uma probabilidade de 2,28%. A probabilidade do pizzaiolo, daquela pizzaria, fazer uma pizza com mais de 600 gramas é só de 2,28%. Então, essa empresa não está errando colocando ingrediente demais. Ela está fazendo pizzas dentro do padrão que ela esperava. Ela não está tendo desperdício. Veja aqui, então, que a gente pode calcular tanto a probabilidade de dados entre a média e o valor que você quer trabalhar, mas também a partir e para fora daquele valor. Seria um exemplo, eu poderia também, como nesse caso, saber a probabilidade que eu vou ter de pizzas com valor superior a 600, que não tem nada a ver com a média que a gente está comparando agora. Então, por mais que você não esteja comparando nada com a média, você chega exatamente nessa área diminuindo o quê? 50% dela com o que eu cheguei lá.
Eu não quero que vocês bitolem e decorem que sempre você vai ter que diminuir 50% do valor que vocês vão achar. Por quê? Porque às vezes eu posso pedir ao contrário. Imagine se eu tivesse pedido para vocês o seguinte, olha, qual a chance da empresa fazer uma pizza pesando até 600 gramas? Se fosse até 600 gramas, ele não queria daqui do início de 0 até aqui 600 gramas? Então, eu não queria exatamente daqui, deixa eu até mudar de caneta para vocês verem. Do menor que eu posso ter até aqui, se é daqui até aqui, quanto é que valeria essa probabilidade? Veja, esse pedaço aqui eu sei que é 47,72, mas eu sei que tudo isso daqui é 50%. Então, bastaria o quê? Somar 50 a 47,72, me dando então um resultado de, nesse caso, 97,72%. Veja, agora a gente somou 50%. Por quê? Porque eu queria saber a probabilidade dessa pizza pesar até 600 gramas. Então, não bitolem se vocês têm que somar, diminuir, não tem regra para decorar. O que eu aconselho vocês é o seguinte, sempre desenhe o diagrama para entender o que vocês estão fazendo, para vocês não se perderem se você tem que diminuir ou somar esses 50 para chegar no dado que você quer, tá? Bom, continuando o mesmo exemplo, ó, imagina que essa pizzaria ainda, ela quer saber a chance dessa pizza agora pesar entre 450 gramas e 600 gramas. Bom, para isso, o que a gente vai ter que descobrir agora? Nós vamos ter que descobrir o Z para 450 gramas, que agora eu tenho um outro limite para trabalhar. Então, Z não era sempre o valor que você quer trabalhar, menos a média dividido pelo desvio padrão? Vai ser quem? 450 menos a média, que é 500, dividido por 50. 450 menos 500 me dá um valor de menos 50. E embaixo eu tenho 50. Menos 50 dividido por 50, eu vou ter menos 1,00. Tá aí, menos 1,00. Na tabela Z, deixa eu pegar ela aqui que eu mostrei para vocês, não interessa se a gente está trabalhando valores positivos ou negativos de Z. Os valores de Z aqui, eles são números absolutos na primeira coluna, tá? Então, não se preocupe com o sinal, se deu negativo ou não o Z. Ele deu negativo naquele caso porque a gente está trabalhando com dados inferiores à média, por isso que está negativo. Mas a gente só vai ver o valor absoluto do Z aqui. Então, nós chegamos num valor de Z, não foi de 1,00? Então, tá lá, 1,00. Eu venho aqui, vou na coluna do 1,0, tá aqui, e vou na segunda decimal 0, porque era 1,00. E chego nessa probabilidade, 0,34134. Então, com o Z de 1, me gerou uma probabilidade de 0,34134, ou 34,13%. Vamos desenhar o diagrama? Olha lá, desenhando então o diagrama. A gente tem o nosso sino, bem no meio vai a nossa média, 500 gramas. A gente acabou de calcular 450, 450 está antes agora. Aqui eu tenho 450 gramas. O que a gente achou foi essa área aqui, ó, essa probabilidade, que é 34,13%, correto? Mas no exercício anterior, para 600 gramas, lá no exemplo anterior, a gente achou essa área aqui e ela valia 47,72%, correto? O que a gente está fazendo agora é o seguinte, comparando esses dois limites que eu estava trabalhando, correto? O que eu quero saber agora é o seguinte, qual que é a probabilidade, trocando a caneta, dessa pizza pesar entre 450 e 600 gramas? Basta eu somar essas duas probabilidades que eu vou chegar nesse resultado. Então, somando as duas, eu vou ter uma probabilidade aqui total de 81,85%. Essa é a chance dessa pizzaria fazer uma pizza pesando entre 450 gramas e 600 gramas, ok? O que pode acontecer é o seguinte, essa pizzaria testar outra hipótese, que eu quero mostrar para vocês, ó. Qual que é a hipótese, a probabilidade dela pesar menos que 450 gramas? A gente já calculou o Z para 450 gramas, ele deu menos 1,00.
E lá na tabela a gente chegou que a probabilidade é 0,34134 ou 34,13%, correto? Veja, vamos desenhar então o diagrama. Desenhando o diagrama. No meio tem a minha média que é 500. A pergunta é, qual que é a probabilidade dessa pizzaria fazer uma pizza com menos de 450 gramas? É isso aqui que ele quer descobrir, que ele não sabe, correto? Só que a gente acabou de achar o quê? Essa área aqui com o Z. É essa área entre 450 gramas e 500 que vale 34,13%. Se eu sei que metade do início até a minha média, eu tenho 50% de probabilidade de chance de algo ocorrer. Mas eu sei que, se daqui a aqui é 50%, mas entre 450 e 500 eu tenho uma chance de 34,13%, qual que é a probabilidade da pizza pesar menos que 450? Vai ser exatamente o 50 menos o 34. Então, calculando aqui, 50% menos 34,13% vai me dar uma probabilidade de 15,87%. A probabilidade dessa pizzaria fazer uma pizza com menos de 450 gramas é de 15,87%. Mas isso também é muito ruim para a empresa. Por que é ruim para a empresa? Veja, se você coloca ingrediente de menos, deixa uma pizza muito leve, imagina a cara do teu freguês e do teu cliente quando ele receber a pizza do motoboy. Ninguém que pede uma pizza grande espera receber uma pizza com menos de 400 gramas, porque é muito leve, concordam? Então, esse é um outro tipo de prejuízo que a empresa poderia ter. Por quê? Porque ela poderia gerar insatisfação nos clientes e não receber mais eles de volta na casa, tá? Seria outra preocupação. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é bem simples trabalhar a probabilidade normal. A única coisa que a gente precisa calcular é o Z, achar o valor da probabilidade na tabela, mas desenhar um diagrama para compreender o que nós estamos estudando, para saber se nós temos que somar 50, diminuir 50, somar duas probabilidades ou diminuir duas probabilidades que venham da tabela que a gente consiga lá, ok? Ela é bem simples, é por isso que eu queria passar para vocês. E a gente usa isso por quê? Porque é com esse tipo de hipótese de testar esses limites que a gente vai usar esse teste de hipótese para trabalhar melhor regressão linear que a gente vai trabalhar na próxima aula, ok? Se vocês tiverem dúvidas, eu peço para vocês entrarem no meu canal no YouTube. Lembrem que meu canal vocês têm que acessar o meu nome inteiro, Suzana Zeido Etur. E lá vocês vão ver que tem aulas de estatística. Dentro da aula de estatística, quem quiser estudar um pouco melhor, procure a aula de probabilidade normal, tá? Existe uma aula só referente a isso se vocês quiserem ainda estudar um pouco mais sobre o assunto, ok? Vejo vocês na próxima aula.